Oi, gente, tudo bem? Nós vamos dar continuidade aos assuntos de geografia. Queria que vocês pegassem a apostila de vocês e abrissem na página 18, para a gente continuar falando sobre América e África, que é o foco dessa unidade, tá? Nós vimos sobre os recursos hídricos, né, as principais características físicas, vegetação, relevo da América e da África. E agora ele trouxe para a gente a respeito dos recursos hídricos. Eu já tinha comentado com vocês que a América é bastante rica em recursos hídricos, principalmente aqui na América do Sul e no território que compreende ao Brasil. Porém, nos falando de África, o assunto já é bem diferente. Vocês estudaram que na parte central da África tem um deserto muito grande e quente, chamado deserto do Saara. E isso acaba dificultando muito a formação de nuvens de chuvas, precipitações. E isso acaba também fazendo com que muitos rios sequem, né? Então, os recursos hídricos da África são bem mais escassos. Eles passam por problemas bastante sérios e graves em relação a isso. Então, nós vamos abordar um pouco dessa diferença aí de América e África. Pega seu material, vamos comigo, vamos grifando. Queria que vocês seguissem, gente, o mesmo ritmo que a gente tinha na escola, de parar, de anotar, pegar um post-it, grifar, tá? Eu quero que vocês sigam mais ou menos nesse mesmo padrão, para que quando a gente voltar e quando tiver uma avaliação, vocês consigam ter aí tudo anotadinho em mente, do jeito que a gente fazia na escola, tá bom? Qualquer dúvida, é só me chamar, que eu tô online aí todos os dias, de 8 ao meio-dia, e tiro as dúvidas de vocês. Tô morrendo de saudade. Vamos lá. Bom, na página 18, ele vem trazendo, então, a questão dos recursos hídricos. Vamos lá comigo? A água é um recurso mineral fundamental para o desenvolvimento da vida como a conhecemos. É por isso que os astrobiólogos, cientistas que buscam vestígios de seres vivos em outros planetas ou em suas luas, tanto dentro e fora do sistema solar, procuram por água, especialmente no estado líquido, o que foi verificado pela primeira vez em 2016 em Marte. Então aqui ele já vem abordando para a gente a importância e a necessidade da água para a vida humana, para que exista vida e até outros seres vivos também. A água é fundamental, tá? Virando a folha, antes de qualquer coisa, vamos nos atentar a essa imagem que ele trouxe na página 19, lá em cima. A imagem do deserto do Saara. Os moradores dali sofrem muito, precisam cavar poço artesiano para que possam encontrar água nas profundezas. Já abordei com vocês que a disponibilidade de água, principalmente ali, é bem precária. No planeta Terra, entretanto, a água é abundante, porém distribuída de maneira extremamente irregular pelos continentes e territórios nacionais. Parágrafo de baixo. Cerca de 97,5% da água existente no planeta encontra-se nos mares e oceanos. De menos de 3% restante, mais de 2/3 está congelada, especialmente na Antártica. Então nós temos tanta água no planeta, mas a maioria é salgada e a água disponível para o consumo humano está, na maior parte dela, congelada, nas grandes banquisas, né? Antártica e no Ártico também. Mais para baixo um pouquinho. Assim, menos de 1% de toda a água doce da Terra está disponível para uso humano em rios e lagos. Você pode ver que é a menor proporção, infelizmente. Temos que considerar ainda que boa parte dessa pequena parcela se encontra afetada pelas ações antrópicas. Essa pequena quantidade de água disponível ao humano em rios e lagos, a grande maioria está poluída por causa da ação humana. Quando você ouvir a expressão ação antrópica, é a ação do homem, tá, meu amor? Para finalizar essa página,
Nesse contexto, exemplos de locais que têm apresentado quadro preocupante são recorrentes nos continentes americano e africano. Locais como a Califórnia, estado mais rico dos Estados Unidos, a Cidade do México, que vimos anteriormente, ou a Cidade do Cabo, metrópole sul-africana, famosa por seus pontos turísticos e sofisticada infraestrutura urbana, passaram por períodos de racionamento e períodos de risco de esgotamento. Então aqui ele trouxe para a gente a escassez e os problemas de água que são encontrados na América também. Apesar da gente ser mais rico em abundância de água, em recursos hídricos, nós não estamos livres desse tipo de problema. Aqui ele mostrou São Paulo, o sistema Cantareira em 2015, que estava num colapso total, faltando muita água. A Cidade do Cabo, onde as pessoas têm que fazer a coleta e fazer racionamento. E também nos Estados Unidos, apesar de ser um país tão rico, tão desenvolvido, também enfrenta problemas nesse sentido, tá? Vamos para a página 20? Eu quero que você se atente aí a esse mapa que representa a América e a África e a dependência de recursos hídricos. Aqui, vamos acompanhar comigo na legenda. Porcentagem das fontes renováveis que têm origem externa ao país. Por exemplo, rios cujas nascentes ficam em outros países. Então aí você vê que grande parte dos países da África e da América tem essa dependência, porque a nascente não está no próprio país, está em outro país, e à medida que ele vai percorrendo uma longa distância, locais de muita seca, esse rio pode secar, o seu volume diminuir, então acaba afetando a distribuição lá nesse outro país que depende dessa água. Então você vê que aí, ó, a África, é claro, passa por uma situação mais agravante, mas a América também não está livre disso, tá? Quero grifar só um trechinho importante aí em cima com vocês. Segundo parágrafo. Essas proporções, entretanto, constituem médias anuais. Dessa maneira, omitem as enormes variações que existem entre os países. Analise os mapas da página 1, 2 e 3, seu material de apoio, para compreender como se distribui o consumo de água nas diferentes regiões do mundo. Neles é possível perceber que, vai grifando os tópicos comigo, a porcentagem de extração de água realizada pelas redes públicas de abastecimento para o consumo doméstico sofre variação menor que o consumo agropecuário e industrial. Os países localizados mais ao sul do globo, o que abrange a maior parte dos países emergentes ou em desenvolvimento, exibem índices mais altos de extração de água. E o terceiro, os países localizados mais ao norte do globo, que abrange a maior parte dos países considerados mais ricos ou economicamente desenvolvidos, apresentam índices mais altos de extração de água para uso industrial. Então, infelizmente, aí tem países que estão sendo afetados aí com essa falta de água. Página 21, olhar geográfico, nós podemos pular. Só queria que você ficasse atento a essas imagens aí, que está falando sobre o Lago Chad. Ele deu uma comparação aí das imagens de satélite de 63, 72, 84 e 2016. Olha a redução drástica no volume de água desse lago, tá? Fiquem atentos a isso. Página 22, lá em cima. Um problema comum à África e à América Latina no que diz respeito à acessibilidade da água potável por todos os segmentos da população são os elevados índices de pobreza. Infelizmente, nós temos muitas famílias carentes, tanto no Brasil, na América, aqui na América do Sul principalmente, como na África, e o que mais dificulta é essas famílias não têm acesso à água tratada, não têm acesso à rede de esgoto. Aí você vê uma imagem de moradias de palafita no Recife, e olha a contradição, logo atrás prédios ricos de um alto padrão de vida e, infelizmente, famílias vivendo em péssimas condições. Grifa comigo. No Brasil, assim como em outros países, tem crescido o debate em torno das questões hídricas e do abastecimento sustentável das cidades e atividades econômicas. A água é primordial, esse abastecimento é lei, mas infelizmente não acontece. Página 23. Apesar de contar com enormes bacias hidrográficas, como a Amazônica e a Platina, e abundantes reservas de água subterrânea, como o aquífero Alder do Chão, na Amazônia, e a maior parte do Guarani,
o Brasil tem sido palco de recorrentes episódios de crise de abastecimento. Então você vê que até o Brasil, que é considerado um dos mais ricos países relacionados a recursos hídricos, também enfrenta esse problema. Então, ninguém está livre, infelizmente. Até mesmo aqueles que têm uma boa distribuição hídrica acabam sofrendo também com racionamentos e falta de água, tá? Bom, nós finalizamos esse capítulo, faltava só um pouquinho para a gente terminar. Eu vou deixar aqui agora na caixa de descrição algumas atividades para vocês fazerem. Sigam firmes, logo logo a gente está junto. Beijo, gente. Tchau, tchau.